No vídeo anterior de Black Joke, descobrimos que uma equipe havia sido formada por Kira para caçar o monstro Puppet, um assassino misterioso que não sabemos se era humano ou monstro de fato, mas sabemos que ele foi contratado para matar toda aquela equipe formada. Kira simplesmente reuniu todos ali presentes para dar cabo do inimigo, afinal, era óbvio que eles seriam atacados, então nada melhor que montar uma força-tarefa num local programado para lidar com o inimigo em comum. Mas mesmo assim, no vídeo anterior, vimos Kishi Mayako ser assassinada, afinal ela deu bobeira e saiu do armazém. Já o vídeo de hoje começa no amanhecer, dentro do armazém em questão, onde o psicólogo, o Happy Meal, ia até os aliados que se reuniam lá dentro e com o quadrinho em mãos ele começava a dizer: "Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Se sim, permitam-me. Esta revista em quadrinhos, o título da revista é Puppet, o mesmo nome do assassino que nos caça. Publicaram um remake há 3 anos. É uma série bem curta, já que não tem muitos capítulos." Sutherland questionava impaciente: "E daí, desembucha essa porra logo." Happy Meal respondia: "Permita-me explicar. As obras originais de Puppet foram lançadas nos Estados Unidos em 1974. A história original era diferente do remake. Era uma história de humor, com um bando de monstros fofos se fazendo de bobos. Como o Puppet original não era popular, ninguém ouviu falar dele. O autor do remake é Mikhail Gorky, um russo, e nele o método de matar do Puppet é a distância de fuga, uma arte marcial desenvolvida pela União Soviética. Então acredito que o autor leu as obras originais. E mais, o assassino deve ter parentesco com o remake de Puppet." Sentado de forma descontraída, Kira questionava: "Você está dizendo que Mikhail Gorky é o Puppet? Um cartunista assassinado?" Happy Meal respondia: "Não posso afirmar com certeza se o Sr. Gorky é o Puppet ou não, apenas afirmo que deve haver alguma conexão entre eles. Além disso, Sr. Kira, acredito que o senhor deve ter tido algo a ver com ele, porque os direitos do remake de Puppet pertencem a ninguém menos que o presidente do Hotel Onsen, Kensuke Todomi." Kira sorria e dizia com seu cigarro na boca: "Uau! Estou surpreso que você tenha conseguido descobrir isso." Kira se levantava e Afro questionava: "Ei, responda aí, qual é a sua relação com eles?" Happy Meal pedia: Espere, por favor, me escute, permita-me terminar." Kira sorria e dizia: "Por favor, vá em frente." Happy Meal ajeitava seus óculos e continuava: "Agora, se me permitem continuar, a inconsistência entre o original e o remake despertou minhas suspeitas. O remake é tão pessimista e aborda transtornos mentais, sem o humor da obra original. No remake, o herói é isolado do mundo exterior, semelhante ao ambiente real do verdadeiro assassino, Puppet. No clímax da história, a verdadeira identidade da parceira de Puppet, a florista, é revelada, e ele fica tão chocado que perde a sanidade. No final da história, ele decide se tornar um assassino. Percebem? Certamente o boneco da história em quadrinhos tem algo a ver com o boneco assassino." Stray Cat questionava: "E daí? Você está dizendo que a história em quadrinhos retrata o boneco da vida real? Ele pode ser um fã da história em quadrinhos, que se autodenomina Puppet enquanto faz cosplay." Happy Meal respondia: "Há uma evidência decisiva, Sra. Stray Cat. A chave está no estilo desta história em quadrinhos. Há uma imagem muito estranha aqui." Kanou questionava: "Imagem estranha? O que você quer dizer?" Happy Meal respondia: "Veja, aqui, a parte em que a florista revela sua verdadeira identidade. De repente, um contraste com o estilo cartunesco do resto da obra. Uma imagem realista é inserida aqui, do nada. Isso poderia simplesmente indicar que o protagonista está perdendo a sanidade. No entanto, a mudança de estilo ainda é notável. Não pude deixar de notar a discrepância com o resto da história em quadrinhos. E se essa mulher for a verdadeira identidade da florista, embora ela não mostre nenhuma semelhança com a doce personalidade da florista? Não há como confundir essa analogia. É óbvio que esse soldado é o Conde da Morte, e o jovem com a aparência estranha deve ser o Puppet quando jovem." Afro pegava o quadrinho e dizia: "Tá, deixa eu ver essa merda aqui. Mas espera. O que é isso aqui? Quem é esse?" Nessa hora, galera, eles viam o Padre Nicolai desenhado no quadrinho de forma realista, e o mesmo, na realidade, apertava sua Santa Cruz. Happy Meal olhava para ele e dizia: "Exatamente. Por favor, responda, Padre Nicolai. Por que o senhor está no quadrinho? Você foi cúmplice do assassino Puppet?" Todos olhavam aguardando uma resposta, até que o padre começava a dizer: "Você o chama de assassino, né, meu filho? Então você não deve conhecer o garoto de verdade. Ele, Mikhail Gorky, tem um coração puro. Ele é um menino doce." No quadrinho, ou quem sabe no flashback, Mikhail Gorky dizia:
Aí está, Mística. A florista, como uma humana, alertava. É hora do seu treinamento. Mikhail Gork dizia. Ok, lá vou eu. Farei o meu melhor, florista. Nessa hora em que Mikhail saltava, Puppet se aproximava dizendo. Bom dia, Mikhail, como vai você? Vamos fazer um bom treino hoje. Mikhail respondia. Ok, vamos nos esforçar bastante, Puppet. De volta à realidade, o padre Nikolai dizia. Minha terra natal, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eles cometeram um grave pecado. Haviam oficiais que, usando a justificativa de fortalecimento da nação, conduziram experimentos revoltantes. Experimentos terríveis. Traição ao próprio Deus. Eles venderam suas almas ao demônio. A Quimera é uma criatura lendária da mitologia grega. Dizem que tem a cabeça de um leão e de uma cabra, mas também é uma serpente que expele fogo pela boca. Essa criatura era a mais terrível da mitologia. A estátua dela foi erguida nos salões antigos onde os experimentos aconteceram. Ironicamente, Mikhail amava subir no topo daquela estátua. Quanta ironia! Parando lá como se amasse a atrocidade que mais se assemelhava a ele. Afro nessa hora interrompia dizendo. Espera um pouco aí. Tem muita informação pro meu gosto. O que isso tudo quer dizer? Tá dizendo que o garoto Mikhail, ou melhor, o homem chamado Mikhail, é o monstro Puppet? Happy Meal respondia. Em latim é conhecida como Quimaera. Em países europeus, ela é chamada de Quimera. Na biologia, a quimera é um organismo que tem múltiplos genomas. O padre Nikolai pontuava. Nos experimentos, as cobaias recebiam dosagens que excediam quantidades letais. Além disso, eles fizeram manipulações genéticas. Santo Deus, uma blasfêmia para a humanidade. Sim, eles planejavam criar uma quimera, criaturas mortais que não pertencem a este mundo. No quadrinho, ou melhor, no flashback, nos era mostrado Mikhail indo de encontro com 2 tigres mutantes. Ele ia de encontro ao salto de um e passava golpeando os dois numa velocidade tremenda. Ambos animais caíam e quando Mikhail os olhava, os dois estavam mansos, reconhecendo a superioridade do oponente. Mikhail sorria e dizia, muito bem, venham aqui. Enquanto brincava com os tigres, Mikhail percebia a chegada de Puppet que dizia, Mikhail, está forte como sempre, amigo. Florista elogiava. Muito bem, Mikhail. Nos era mostrado, galera, que aquele último momento da chegada dos dois, era na verdade uma cena do quadrinho, pois na realidade, a florista estava com um Puppet boneco nos braços, e ela dizia, mas você não deve demonstrar misericórdia no campo de batalha, assim como fez com os animais. Mikhail dizia, sim, entendi, farei como diz, florista. De volta ao presente, Nikolai dizia, o preço que ele pagou pelas habilidades sobre-humanas foi a perda da sua razão. Mikhail Gork, a mãe dele, compartilhou da mesma dor. Florence Griffith Jennifer era uma excelente maratonista da América. Em abril de 1980, aflita por causa dos conflitos internacionais, ela foi em segredo para a União Soviética como uma embaixadora de boa vontade para promover Moscou como sede das Olimpíadas. Entretanto, durante sua estadia, ela perdeu a cabeça após o uso de drogas e cometeu uma tragédia terrível. Ela estripou 3 cafetões no hotel em que estava hospedada. Um verdadeiro massacre. Os oficiais de minha nação confinaram Jennifer após forjarem um suicídio falso e fizeram vários experimentos nela. Por quê? Por que fizeram aquilo? Tudo para criar a Quimera. Devido ao efeito das drogas, o organismo dela ficou muito fraco. Mesmo assim, os planos deles tinham um potencial de sucesso. O corpo dela tinha potencial para ser a base para a Quimera. Eles fizeram inseminações artificiais. Após incontáveis falhas e o sacrifício de muitas vidas, finalmente um dos embriões sobreviveu, o filho de Jennifer, Mikhail Gork. E o único e simples presente que ele recebeu dela era a única lembrança de sua mãe. A mente dela foi completamente destruída devido a todos aqueles experimentos. Era um brinquedo que tinha pertencido a Jennifer, um boneco de Puppet dos anos 70. Ele se tornou o primeiro amigo de Mikhail. Nos era mostrado o Puppet e o boneco, sorrindo na realidade e dizendo, olá! Prazer em conhecê-lo, Mikhail. Meu nome é Puppet. Mikhail ficava maravilhado, mas na realidade, Sander me interrompia dizendo, oh, para de falar merda. Ô seu padre filho da puta, como a porra de um boneco pode falar? Tá de sacanagem com a gente? Tá achando que tem trouxa aqui, porra?
Happy Meal, o psicólogo, colocava sua formação acadêmica em jogo respondendo: Senhor Sunderman é um amigo imaginário. Assim como o nome sugere, é apenas um produto da imaginação humana. Dependendo da situação, algumas crianças falam com um amigo imaginário em suas mentes, ou até conseguem vê-los diante deles. Essa condição é proeminente em crianças que não têm convívio social. Muitas das vezes, as crianças os esquecem na medida que começam a se relacionar com o mundo real. Pode-se dizer que isso é um fenômeno natural, que pode acontecer com qualquer um durante a infância. Mas se essa pessoa também experiencia arrogância, ela começará a se afastar de suas emoções, resultando numa desordem dissociativa, também conhecida como múltipla personalidade. Padre Nikolai, me diga por favor, Puppet, quero dizer, Mikhail, tem múltipla personalidade? O padre Nikolai Abakarov pensava alguns segundos e respondia: desde que ele nasceu. Era óbvio que ele era altamente instável emocionalmente. Para controlar seu estado emocional, a psiquiatra Marina Trotsky foi designada como sua médica assistente. Stray Cat dizia na sequência: Mikhail então confundiu essa mulher com a florista, sua segunda amiga. Nikolai respondia: sim. Por outro lado, eu depositei minha confiança em Deus e tinha esperanças que Mikhail fosse salvo. A fé de Mikhail era piedosa e pura. Ele era uma criança que merecia o amor, até aquele incidente torturante acontecer. Kira olhava atento e Nikolai continuava: quando Mikhail tinha 13 anos, ele se graduou em seu programa de treinamento e se juntou aos treinos com um time de elite. Francamente, a verdadeira face daqueles soldados não combinavam com suas aparências estáveis e corajosos. Enfim, foi como eu pensei. Eles estavam constantemente perseguindo os mais fracos para exibir sua força e para satisfazer seus egos. Além disso, quando alguém mais forte do que eles apareceu, eles foram tomados pela inveja, um pecado mortal. No fim, aqueles ratos descobriram a fraqueza dele, a fraqueza de Mikhail, e o atacaram para aumentar sua autoconfiança. Entretanto, os soldados cometeram um grave erro, um erro irreversível. Eles destruíram o boneco Puppet, o amigo imaginário de Mikhail. E esse incidente o engatilhou. Vendo seu amigo imaginário destruído, Mikhail implorava para ele não morrer e Puppet respondia: não se preocupe, amigo, eu sempre estarei com você. Mikhail chorava e dizia se transformando no monstro Puppet absorvido. Isso mesmo, Puppet, nós estaremos juntos para sempre. Enquanto ele destroçava os soldados, Nikolai exclamava: punição divina! Foi o despertar de um monstro. A psiquiatra Marina via aquilo e dizia: Puppet, pare já com isso! Mikhail parava e dizia enquanto sua mente divagava: Florista? Mas por que parar, Florista? Você não é minha amiga? Marina respondia: recupere seus sentidos, Puppet. Tudo diante de seus olhos é uma ilusão. Chorando, Mikhail dizia: espera, o que você disse? Quem é você, Florista? De volta ao presente, o psicólogo Happy Meal dizia: é exatamente igual. O remake de Puppet está descrevendo ele. O protagonista da HQ descobriu que Florista era na verdade uma boneca, um mero amigo imaginário. No mundo real, Puppet descobriu que estava enganando a si mesmo. Ela era uma simples psiquiatra. No fim da HQ, Puppet recupera sua sanidade e perde suas forças. Ele deixa o exército do Conde da Morte para iniciar uma vida como assassino. Na vida real, ele é um assassino do antigo exército da União Soviética. Sr. Kira, sua antiga empresa é dona dos direitos desta publicação. Você tem algum contato com o Puppet verdadeiro? Kira respondia: não mesmo. Sem mais nem menos, alguns arquivos foram enviados de repente para o computador principal do Hotel Onsen. Nikolai corrigia: não, Sr. Happy Meal. Mikhail não é um assassino do exército soviético, permita-me corrigi-lo. No flashback nos era mostrado Mikhail queimando toda a mansão em que abrigava. Ele partia e as palavras de Nikolai continuavam. O dia em que Mikhail perdeu sua sanidade, ele continuou incontrolável. Após queimar o centro de pesquisas, ele desapareceu sem deixar rastros. Eu tive sorte de ser um dos poucos sobreviventes. Confiante, Kira pensava: muito bem, mas até este momento ainda não descobri sob as ordens de quem ele está agindo. Sunderman nessa hora puxava suas armas e dizia: foda!
Eu não dou a mínima pra quem seja o culpado dessa merda. Essa porra de conto de fadas não é do meu interesse. Eu vou cravejar esse filho da puta de bala. E dessa forma, galera, o vídeo já chega ao fim. Se curtiram, vocês já sabem, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos, virem membros do nosso canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, e é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.